Agora, um outro ponto que é importante a gente observar, né, quanto à importância do papel do mentor na vida do cristão, na vida do líder, né? Principalmente quando a gente fala aí da liderança, né? Nós estamos lidando, estamos envolvidos com um bocado de gente, e gente produz ações que desencadeia reações em outros e em nós mesmos, enfim, e vira aquele, pode, né, tende a virar aquele emaranhado de coisas que nós muitas vezes sozinhos, né, dependendo do quanto nós estamos envolvidos na questão, naquilo que está acontecendo, pode nos enviesar para um caminho bom ou para um caminho mau, um caminho ruim, né? E tendo a figura de um mentor, você se sente mais confortável em poder pedir conselho, né? É você poder buscar talvez uma outra forma de se enxergar a coisa, né? Eu vou mostrar para vocês esse slide aqui. Na verdade, ele me ajuda a refletir no seguinte, né? Nós vivemos, se a gente pensar, vamos pensar num fato ou numa situação que aconteceu. Então, aconteceu um fato. O fato a gente pode entender como uma coisa do passado, uma coisa que aconteceu, ok? Que nós já sabemos que aconteceu, ou uma situação, que pode ser uma situação que esteja, inclusive, acontecendo agora. Ela já começou, mas ainda ela não terminou. O fato, vamos dizer que ele começou lá no passado e também terminou. Uma situação, vamos entender de alguma coisa que começou, mas ainda não terminou, tá? Então nós temos de um lado um fato. Esse fato, quando a gente analisa ele ou a situação, a gente pode interpretar de várias formas. O porquê aconteceu, né? Qual foi o motivo, enfim, a gente começa a fazer interpretações. Então, um fato, ele pode gerar N interpretações, ou seja, várias interpretações, ok? Cada interpretação, ela vai te fazer tomar uma determinada atitude. Então, em cima de um fato, dependendo de qual seja a tua interpretação, nós podemos tomar várias decisões, cada decisão relacionada à sua interpretação. E, obviamente, cada ação ela vai gerar uma consequência. Então, se nós interpretarmos errado um fato ou uma situação, com certeza nós vamos tomar atitudes, tomar ações erradas que, consequentemente, vai gerar consequências erradas, que a gente não está esperando, né? E aí, onde eu entendo que entra muitas vezes o papel do mentor, de um conselheiro, como eu falei, são coisas que parecem que se complementam, né? De poder te ajudar a fazer uma melhor leitura daquilo que aconteceu. Para exemplificar isso, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui, ó. Foi o que me veio em mente e por isso eu vou usar aquilo que veio da minha mente, veio do meu coração quando pensava a respeito, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo de mentoreamento, mas nós vamos usar aqui o melhor mentor que pode existir, que é o próprio Deus, né? Só para a gente tentar ver a importância do papel do conselheiro, de alguém que esteja do nosso lado para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. O exemplo que me veio no coração é esse aqui, ó. É lá em Gênesis, capítulo 4, versículo do 6 ao 7, que diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito? Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, essa daqui, a gente conhece bem a história, né, de Caim e Abel, e nesse momento, né, o que antecedeu uma atitude precipitada e errada de Caim, né, Deus ele interfere.
E Deus, ele traz alguns conselhos, ele tenta mostrar para Caim que ele tivesse uma interpretação diferente do que aconteceu e tomasse, obviamente, uma decisão diferente que também culminasse num resultado diferente. Se a gente explodir isso daqui, vamos pensar aqui, ó. Esse é o texto que nós lemos, né? E embaixo aqui, eu coloquei alguns pontos que eu acho que é importante a gente observar na fala de Deus, né? É óbvio que eu não estou esgotando, né? E nem esgotando aquilo, as possibilidades ou daquilo que Deus queria transmitir para Caim, mas a gente pode fazer uma breve reflexão, né? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? O fato furioso era um sentimento, né? Que em princípio um sentimento só Deus poderia conhecer o estado interior de Caim, né? Deus faz uma pergunta: por que você está furioso? Porque Deus conhecia no interior dele que estava furioso. E Deus faz outra pergunta: por que se transtornou o seu rosto? Aqui, Caim, a fúria dele era tão grande que não ficou só no coração, ele transmitia isso através do seu rosto, né? De uma forma que qualquer um poderia ver também o seu estado interior. Aí Deus diz: se você fizer o bem, não será aceito? Deus procura ajudá-lo a ver a situação de uma outra forma. É alguém que está tentando mudar a forma de enxergar. É alguém que está tentando mudar a nossa interpretação sobre um fato. Ok? Isso também é uma pergunta. Você não entende, você não sabe que se você não fizer bem, se você fizer bem, não vai ser aceito? Você não tem ciência disso? Olhe de uma outra forma. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Faço-lhe, é como Deus estivesse dizendo, faço-lhe saber, Caim, algo que você não sabe ou não está considerando que existe, e irá dominá-lo, né? Deus está advertindo que essa interpretação, ela está dominada e vai convidar Caim a tomar algumas ações, né? E aqui assim, olha, irá dominá-lo. Ele deseja conquistá-lo. Você perderá, na verdade, que é o controle. Aqui ficou faltando. Você perderá o controle de tudo e de si mesmo. Então, ou seja, você não vai saber agir corretamente e você não vai ter gestão, você não vai ter controle e domínio, inclusive sobre as consequências, né? O próprio Deus fazendo essa advertência. Mas ainda Deus diz, mas você ainda pode dominá-lo. Ou seja, mas ainda há chance de não ser dominado e nada disso acontecer, né? Então, esse papel, como eu falei, que é o melhor dos mentores, que é o próprio Deus instruindo a Caim, né? E como é bom a gente sempre ter alguém do nosso lado para ser honesto. Deus foi muito honesto com Caim, né? Deus não condenou Caim. Deus, ele simplesmente foi lá e trouxe às claras aquilo que estava acontecendo. Deus entendia o que aconteceu, o que estava exatamente acontecendo, qual que era a interpretação de Caim. Deus já estava prevendo quais seriam as ações e também já dizendo e sinalizando para a questão das consequências, né? E aqui, por último, tem uma fala que diz exatamente isso: o mentor não decide por você. Assim como o próprio Deus, nesse caso aqui, ele não decidiu por Caim, né? Mas te ajudará a refletir e buscar a melhor decisão que retornará no melhor resultado. Então, acho que o papel fundamental do mentor na vida do líder é exatamente isso, é ajudar ele a tomar as melhores decisões. O mentor não decide pelo líder. O mentor não é chefe, não é comandante do líder ou da pessoa, do mentoreado. Ele é um conselheiro, né? Mas cabe ao
pupilo, ao mentoreado, a ele tomar a melhor atitude, considerando também a fala do mentor, ok?